Olá, 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 muito boa noite. Mais uma noite aqui trabalhando, falando sobre o tema Acelerando Clínicas, nosso quarto episódio, e vem muita surpresa por aí. Tem grandes amigos que vão participar dessas lives que a gente está fazendo, com o objetivo de compartilhar conhecimento. Vou chamar aqui os meus convidados. Quem está chegando aí, muito boa noite. Vamos lá chamar os nossos amigos para a gente falar sobre negócios. Então vai ser bem interessante a live de hoje. A live de hoje através de plataforma e o WhatsApp integrado. E nós temos aqui dois convidados maravilhosos que aceitaram o convite, que já estarão entrando aí e falando conosco. Em breve estaremos falando sobre o quarto episódio, Acelerando Clínicas. Para quem está chegando aí, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando aqui os nossos convidados. Vamos lá. O Delis aqui entrou. Vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Então, vamos nos divertir e aprender com os nossos convidados do SM Bot. Deixa eu chamar eles aqui, que eu acho que eles não conseguiram entrar. Vamos lá. Opa, Delis, vou ter que te chamar aqui no privado, porque a gente não está conseguindo incluir vocês na chamada. Vamos lá. Fala, Silveira, boa noite, tudo bem? E aí, Delis, querido? Beleza, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e vendo bem. Tô chamando o Paulo aqui. Não consegui conectar a conta do SMBot, Como assim? Delis. Eu tentei chamar aqui pela conta do SMBot. Tá. É que eu nem entrei por ela para aceitar, na realidade. Eu entrei direto por aqui, pela minha. Maravilha. Tá bom. Opa, e aí, Paulo, tudo bem, querido? Prazer, tudo ótimo. Opa, prazer todo meu. Gente, obrigado aí, primeiramente, muito obrigado por aceitarem o convite, né? E temos algumas pessoas que entraram aí. Eu acho que vai ser um bate-papo de 1 hora falando sobre Acelerando Clínicas. E o mais interessante aqui é que a gente vai estar trazendo dicas aí de como as clínicas performarem mais, né? Como as clínicas atuarem de um modo e faturar o dobro, né? Através do WhatsApp. Então, olha o nosso desafio da noite de hoje. Vamos ter que ajudar o time aí que vai estar nos assistindo, né? Isso aí, Então, eu vou trazer aquele conteúdo pesado. Vai ser divertido, né, Délio? Não sou igual o Paulo, igual você que gosta de falar bastante assim, mas a gente tenta. Vai sim. Vai dar coisa boa. Então tá bem. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer uma breve apresentação, depois eu passo a palavra para vocês fazerem as apresentações, até porque depois quiser fazer algum tipo de recorte, né, para postar, pelo menos já fica aí a fala de todos, né? Bom, para quem não me conhece, me chamo Geilson Silveira, sou CEO e fundador da rede Dr. Med, presente em diversos estados do Brasil. Também fundei a holding Dr. Brasil Saúde Acessível S.A., que é uma holding de negócios na área da saúde. Então, nós temos aí diversas marcas, diversos negócios na área da saúde. E também, após alguns anos, nós ultrapassamos a marca de 3,5 milhões de pacientes atendidos. Então, com total segurança que a gente faz essa live aqui, fala sobre jornada do paciente, fala sobre integrações, fala sobre vendas via WhatsApp e também fala um pouquinho sobre redes sociais e o digital, né? Que é o novo modo de prospectar, chamar o seu cliente para fazer vendas. E para encerrar, esta é a quarta edição, a gente está no quarto episódio do tema Acelerando Clínicas, que a gente vai estar compartilhando a telinha com diversas pessoas, diversos amigos. Rapaz, tem tanto amigo bom querendo fazer live para a gente compartilhar conteúdo e aproveitar essa abundância que tem a internet, conteúdo gratuito. Acho que basta um pouquinho de força de vontade, é só estudar hoje pela internet, né? Acho que a gente consegue se destacar. E eu agradeço imensamente o Delis, da SMBot, também agradeço o Paulo por aceitar o convite. E bora trabalhar, façam suas devidas apresentações, sintam-se em casa. Primeiramente, Silveira, eu queria agradecer e te parabenizar por essa iniciativa. A gente sabe que, principalmente seu dia, o nosso dia é sempre muito bem corrido, e se dispor aí
de 1 hora da sua noite, levar um conteúdo relevante para agregar no business das pessoas, isso é algo de se parabenizar. Então, quem ensina, já diz as estatísticas, aprende o dobro, tá? Eu sou o Delis, sou especialista em marketing, sou CEO da SMBot, a maior plataforma de multiatendimento do Brasil, e sou especialista em funil de venda, Facebook Ads e atendimentos via WhatsApp, que é o nosso principal recurso hoje, tá? Então, esse sou eu. Do outro lado, o Paulão, meu braço direito aí, que ele vai se apresentar agora. Fala, pessoal. Boa noite. Silveira, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui. Parabéns pelo projeto. Como você falou, eu assisti algumas lives anteriores e, cara, tipo, o conteúdo ali colocou aplicar sucesso. Gostei muito principalmente dos convidados também, que você só chama os caras de peso, né? Agora, até o momento, eu sou o menor aqui, porque a galera que antecedeu, só os caras, tipo, já tá com franquia, já tem 2, 3 clientes, só os caras pesados. E eu espero contribuir com a galera que vai entrar aí, que é um desafio, né? Trabalhar nesses meios digitais, né? Principalmente quando se trata da área da saúde, é um desafio aí, espero contribuir com vocês. Que maravilha! Bora lá para o nosso 4º episódio. A proposta são 11 episódios, mas pelo que eu já tenho aí de convites aceitos, eu acho que vai dar uns 45, então, ou seja, acho que mudou todo o projeto da empresa. Ainda bem que eu tive aí a lucidez de escolher o horário da noite, porque durante o dia seria impossível de tanta coisa que a gente tem, né? Então, voltando ao nosso tema aqui, o nosso programa chama-se Acelerando Clínicas. O nosso tema é como automatizar o atendimento da clínica e vender mais no WhatsApp. Eita, que desafio que a gente vai falar um pouquinho aqui. É óbvio que eu tenho a minha colinha aqui, né, para poder falar bonitinho, né? Então, a gente vai estar debatendo aqui. Antes da gente iniciar as provocações aí com o Delis e o Paulo, eu quero agradecer aqui publicamente, né? Eu tenho um gerente de operações chamado Gustavo, que ele insistiu em a gente implantar na nossa rede de franquias a plataforma SMBot. E, de uma certa forma, eu fui um pouco resistente para a gente implantar. E, graças a Deus, eu tenho excelentes colaboradores que eles acreditam nos projetos, eles acreditam que vai melhorar a vida de muita gente. E, por consequência, eu acabei conhecendo o Delis, que para mim foi um prazer enorme, virou um amigo, um parceiro, que a gente ganhou aí a minha admiração. Não sei se muda muito, mas ganhou a minha admiração. E aí eu não tive a oportunidade de conhecer o Paulo pessoalmente, mas estamos aqui trabalhando juntos. E eu descobri o quê? Eu descobri que depois eu sou um estudioso do meu mercado, eu estudo muito o meu setor, então eu conheço demais sobre gestão de clínicas, seja clínica médica, odontológica ou estética. E eu garanto para quem está nos assistindo, a SMBot é a melhor plataforma que tem para integração e atendimento via WhatsApp do Brasil. Eu não ganho nada com isso, estou falando de modo totalmente honesto, dizendo que eu trabalho, as minhas franquias Dr. Med trabalham com a SMBot, eu tenho algumas franquias que não trabalham e adivinhem quem é que está performando melhor. As que trabalham de modo correto com a plataforma. Então, foi um dos motivos que eu fiz a proposta para a gente estar falando aqui sobre este tema, que é a automatização. Só que antes disso, vamos pegar o nosso roteiro aqui para a gente começar a falar. Vamos contextualizar um pouquinho antes da gente entrar aqui na captação de leads, enfim, as integrações. Vamos falar um pouquinho do WhatsApp como estratégia para um negócio. Claro que o nosso tema é voltado para clínicas, porém, eu não sei, acho que o novo normal se você tem um negócio, você não estiver presente nas redes sociais e você não tiver um atendimento eficaz via WhatsApp, acho que você está fora do jogo hoje. Larguei a bomba e deixei com vocês. Vamos contar um pouquinho qual é a visão de vocês sobre o WhatsApp. Qual que é o principal desafio, tá, Silveira? Nós, empresários, empreendedores, temos que estar aonde? Aonde os nossos clientes ou possíveis clientes estão. Aonde as pessoas mais passam tempo hoje na vida? Nas redes sociais. Nós temos um estudo aqui que nós temos quase 3 WhatsApp para cada número de habitante. Então, as pessoas passam muito mais dentro parte do seu tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E como que você quer prospectar de forma escalável o seu negócio se você não está ali dentro?
se você não está se tornando presente, estando presente dentro da onde seus clientes estão. Então, isso já é necessário. Dizia Bill Gates que chegaria uma época que existiriam empresas que estão no digital e as que não existem mais. E nós estamos caminhando para isso. Então, hoje, o WhatsApp ele se tornou o maior vendedor das redes sociais. Ele é um canal de entrada. Na realidade, você tem toda uma estrutura dentro do Google, Facebook, YouTube, Instagram, mas o principal canal de conexão com o seu cliente hoje, o principal dele é o WhatsApp. As pessoas não querem mais nem ligar hoje, praticamente. As pessoas preferem mandar uma mensagem e depois partir para um outro processo, alguma coisa assim, mas o WhatsApp se torna um dos principais canais de entrada e canal de comunicação com o seu cliente. Eu tenho um dado estatístico deles, bem importante, tá? Bom, eu atuo na área de clínicas médicas há 14 anos, né? Tá fechando um ciclo de 14 anos, então não são 14 dias, né? Então eu acho que é uma jornada relevante para a gente conseguir ter propriedade no que a gente fala. E eu vou dizer para quem está nos assistindo, eu até 3 anos atrás eu tinha um fluxo muito alto de agendamento por telefone. Hoje a gente está em 90% do agendamento via O mundo mudou. Então, ou seja, mudou muito rápido. Em 3 anos mudou muito rápido. E aí vem o desafio. Mas como que eu não vou ter uma solução, uma ferramenta integradora, uma ferramenta que me trabalha comigo e me traz um conforto e uma eficiência? Eu acho que é aí que a gente vem falando de estratégia de WhatsApp, né? Paulo, conta um pouquinho da tua visão sobre o tema. Como o Delis comentou, o WhatsApp ele é muito cômodo, né, para as pessoas usarem, e o Brasil ele está no mundo assim em terceiro lugar, onde as pessoas passam mais tempo no celular, né? Então, hoje uma empresa que não usa estrategicamente o WhatsApp como uma fonte de captação e também para manter, de se relacionar com o cliente, ela está ficando para trás. Nós tivemos também aí um boom, infelizmente pela questão da pandemia, né? Então, aqueles que estavam posicionados, estavam preparados, já tiveram ali uma largada um pouco melhor. E ocorreu uma aceleração, né? Nessa questão dos atendimentos, dos aplicativos. Não só o WhatsApp, mas diversos outros aplicativos tiveram esse boom, né? Principalmente aí aplicativos de videochamada tiveram aí o faturamento duplicado, assim, da noite para o dia. Então, hoje, seja uma clínica ou qualquer negócio, tem que ter como uma estratégia específica para o WhatsApp. Acho que reverberando aqui, acho que alguém conectou alguma coisa próxima, não sei se estão próximos, mas começou a reverberar. Voltou, tá normal? Acho que agora sim. Agora melhorou. Não, é o do Paulo. Não, é o do Paulo que tá. Tem uma cortada aí, Paulo. Dando eco aí, tá? Mas, enfim, bom, vamos lá. Mas, enfim, vamos lá. Enquanto o Paulo arruma ali, eu acho que tá reverberando, inclusive, meu... Não, aqui tá normal, viu? Pra mim tá normal, Silveira, você. Tá bom, então tá bem. Tá bom, então tá. Se tiver, pessoal, então vamos seguir aqui. Se tiver pessoal que se puder colocar aí, está conseguindo nos ouvir muito bem, nos assistindo bem, por favor, digita 1, se tiver tudo ok com áudio, com som, com luz, digita 1 para nós aí, quem puder ajudar, vai contribuir. Então, o que nós temos, né? Então, assim, ó, o que nós temos, né? A área da saúde, ela tem algumas nuances, algumas variáveis, né? Algumas variáveis sobre a questão de como atender um paciente. Então a gente começou a trabalhar de uma forma ética e organizada e também humanizada, olha o desafio, com a questão do SMBot. Ah, tá vindo no retorno. Tá, o Diego aqui nos colocou que eu acho que enquanto eu falo aqui, está reverberando em alguma coisa de vocês aí. Tá? Aqui. Quer ver? O meu aqui também está normal. Já ficou escuro aqui. Acho que foi o Delis, não sei se não, eu tô com dois só. equipamentos. Eu não tô te vendo aqui. Eu vou entrar e vou sair. Eu vou sair e vou entrar novamente. Só um segundinho. Probleminhas técnicos que acontecem só quem faz ao vivo. Segura aí, pessoal, que eu já vou chamar o Delis aqui.
Segura aí, paciência, que o tema é importante. É importante. Então, Eu acho que ele saiu, né? quem sabe fazer... De novo lá. Convidei ele aqui Voltamos? novamente. Voltamos? Aí, agora sim, agora deu Só certo. Só que a gente não está te vendo preparar agora. aqui de A gente novo. está vendo só o computador. Tá bom, agora ficou tudo certo. Obrigado aí, pessoal, pela compreensão. Mas como eu estava falando, o grande desafio na área da saúde, porque... Brincadeira, bicho, quem sabe faz ao vivo. Probleminhas Matheus, um técnicos, colega de acontece. pós-graduação. Grande Matheus. Em seguida, o Matheus está lançando um curso maravilhoso aí na área do direito. Mas vamos lá. Então, na área da saúde, a gente tem alguns desafios, né? Que é tratar o paciente, que é como tratar o paciente, como organizar a vida do paciente. Obrigado, Sheila. Então, o WhatsApp, de uma certa forma, na área da saúde, ele ainda tem um preconceito, porque as pessoas acham que não vão atender de modo humanizado. E aí eu vou trazer um case aqui da rede Dr. Med, tá? Vou expor o meu negócio. O que acontece? Nós tínhamos aí um volume de procura por uma clínica nossa muito alto. E o interessante é que a gente não conseguia metrificar isso. Quando nós implantamos o SMBot, a gente começou a ter a métrica e os dados de quantas pessoas procuravam a nossa clínica. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a entender o seguinte, onde era a falha no nosso negócio e por que a clínica faturava pouco. Porque a média para atender um paciente levava 27 minutos entre o primeiro contato do paciente à primeira abordagem da atendente. E tem uma estatística, né, que você consegue converter mais quando o teu cliente ou o paciente ele é atendido no máximo em 5 minutos, de preferência nos primeiros 2 minutos. Então, a taxa de conversão aumentou demais. E esta clínica que a gente está falando, ela passou para 3 minutos. E ela começou a explodir de faturamento. Ou seja, ela praticamente triplicou o faturamento dela após a gente implantar o SMBot e a gente fazer uma automatização no atendimento. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a automatização, usando a solução SMBot. E aí depois vocês explicam como que a gente pode construir isso. Nós colocamos uma estrutura que o paciente, automaticamente, uma vez que ele se comunica com o WhatsApp da clínica, o paciente já tem uma saudação elegante, simpática. Depois disso, a gente já manda uma informação com o endereço da clínica para reforçar sobre a clínica e agradecendo ele pelo contato. Na sequência, a gente faz 2 perguntas que a gente faz ele responder, não com um robô, não com um robozinho que dá a opção de 1, 2 ou 3. A gente interage com o paciente. Depois disso, a gente manda um vídeo, uma prova social da nossa clínica. Na sequência, a gente manda um áudio agradecendo e dizendo para ele que as nossas posições estão todas ocupadas, que ele vai ser atendido em breve. Isso nós ganhamos uma janela de alguns minutos. Aí, quando o paciente ele é atendido, ele foi atendido imediatamente. E aí o SMBot faz o milagre. Fala para mim sobre essa jornada aí. Como é que você realidade, Silveira, você foi um expert em montar esse seu fluxo de atendimento, principalmente porque você conhece a sua persona. Tá? Então, você criou o seu fluxo inicial de mensagem, para interagir de forma rápida com o seu cliente, ou seja, ele não vai ficar na mão, mas tudo tem uma estratégia. Porque todas as perguntas que você faz, você cadastra dentro do seu sistema. A hora que o atendente vai iniciar o atendimento com aquele cliente, ele já tem uma ficha cadastral do lado com a resposta daquela pergunta. E quando você fala que você demora 3 minutos para atender os seus clientes, na realidade, o que acontece? Você criou um fluxo que absorve 1 minuto e meio, 1 minuto, o seu cliente ele tem o seu lead, o seu cliente ele tem uma percepção de 1 minuto. E isso é importantíssimo. Entender a jornada, o que eu vejo, como as pessoas hoje se frustram com o atendimento automatizado porque começam de forma errada. A pessoa já retorna. O empresário, ele cria um atendimento hoje, ele compra uma ferramenta de chatbot, como a SMBot, e ele quer colocar zilhões de perguntas repetitivas, ele quer que praticamente o bot faça o atendimento e a conversão, a conexão, o agendamento, tudo de forma automática, e isso não existe. A gente precisa ter uma conexão com os nossos clientes. Para você ter uma ideia, Silveira, quem não se relaciona com seus leads, ele briga por, em média, apenas 3% da fatia do mercado. Ter um processo de automatização a fim de
diminuir em até 70%, 60% o processo repetitivo da sua empresa, ou criar um pré-aquecimento para que esse cliente seja atendido por um humano, isso é primordial. Isso é primordial. Isso te coloca muito à frente da concorrência. Ô, Delis, deixa eu contribuir aqui, só para não perder o gancho. Então, está ficando claro. O SMBot é uma das melhores soluções do Brasil para atendimento automatizado via WhatsApp, mas a ideia não é substituir o humano, porque eu vejo que tem pessoas que querem substituir o atendimento humanizado. Sendo que o SMBot, na linguagem da área da saúde, tá, Delis, a gente chama de triagem. Então, ou seja, a gente faz uma certa triagem, coleta dados, monitora os dados, para daí passar por uma pessoa fazer o trabalho de agendamento, de conversão. Então, ou seja, não tem como eliminar hoje um atendente. E, ao mesmo tempo, com a minha experiência de gestão de clínica, também não tem, no momento atual, como é humanamente impossível, não tem como deixar 100% dos atendimentos somente na mão de uma telefonista, de uma recepcionista, de uma atendente. Porque o fluxo de mensagem, as mensagerias que a gente chama do WhatsApp, é um volume tão grande que esse paciente vai ser atendido 30 minutos depois. Ele até, inclusive, foi para a tua concorrência. Ele já perdeu a paciente. Ele de paciente virou impaciente. Né? Esse exemplo que vocês usaram, por exemplo, que o Silveira usa aí assim, de uma forma maravilhosa, é uma estratégia que inicia no atendimento. Só que hoje, com o WhatsApp, com as ferramentas que a SMBot oferece, você tem como trabalhar antes do atendimento, no caso, na captação, e você também tem ferramentas para você trabalhar pós-atendimento, na pós-venda, no sucesso do cliente. Então, muitas vezes, quando um médico, por exemplo, ele vai montar ali a clínica dele, ele se preocupa com a decoração, ele quer que quando a paciente dele chegue na clínica, tenha todo mundo ali uniformizado, tenha um café, uma água, sabe? Ele pensa em todos os detalhes. E aí, quando ele vem e coloca um chatbot, ele aperta um botão e acha que vai fazer tudo sozinho. Ele não pega a equipe dele, para essa equipe e fala assim, tá, qual vai ser a experiência do nosso cliente quando ele chega aqui? Como que vai ser? Aí, muitas vezes coloca lá aquelas frases de bom dia. Toda vez o cliente, às vezes já é cliente e entra bom dia. Aí chama bom dia. Aí o cara, não, eu só quero bom dia. Sendo que na ferramenta tem como identificar se ele já é seu cliente, ele nem passa pela URA, ele já vai direto para um atendimento. Então, pensar na estratégia também é importante. Hoje, nós usamos a SMBot para que ela faça parte de todo o trajeto do cliente dentro de uma empresa, ou seja, dentro de uma clínica. Nós vamos partir lá desde a captação, né? Então, se você faz anúncios no Facebook, no Google, por exemplo, principalmente no Facebook, quando o seu cliente ele clica no botão no anúncio, ele vai para o WhatsApp. Se você tem um site, uma landing page, geralmente se coloca aquele botãozinho do lado, clique aqui e fale com o atendente agora, começa pelo WhatsApp. Se você vai para uma rodada de negócios, por exemplo, você está lá com seu cartãozinho de visita, tem o seu WhatsApp no cartão de visita. Se você usa aquela estratégia de folhetos, né, que você entrega ali os folhetos na região ali onde tem sua clínica, no folheto tem o número do seu WhatsApp. Então, assim, isso é a captação. Então, você está se preocupando com a captação. E quando esse cliente chega na sua clínica, quando ele te chama, porque o atendimento é o que vai fazer o total diferença, é o que vai mudar o seu negócio, é o atendimento. Porque para pensar hoje nas mídias sociais, quantas opções o seu cliente tem? Ou quando ele faz um agendamento com você, por exemplo, do momento que ele sai da casa dele, até ele chegar na sua clínica, por quantas clínicas ele passou na rua? Aqui, onde nós moramos aqui em São Paulo, por exemplo, se você for num dentista, é um do lado do outro. E muitas vezes são médicos tão excelentes como você. Então, o que vai fazer a diferença é o atendimento. O atendimento, o bom atendimento vai ser um grande diferencial. Então, hoje, o grande desafio é pegar aquele calor que você tem do atendimento olho no olho, o aperto de mão, o sorriso, e trazer para o WhatsApp, trazer para um atendimento de WhatsApp. Hoje, em muitas clínicas, você manda uma mensagem fora do horário de atendimento, já chega aquela mensagem assim, nosso horário de atendimento é das 9 às 5. Acabou, o atendimento acabou ali. E muitas vezes você poderia ter uma palavra, uma frase mais humanizada, pensando ali em um texto, que o seu time, garanto que se você colocar ali os seus atendentes e pensando em uma experiência para o seu cliente, eles vão conseguir elaborar uma coisa
bem estruturada. E muitas vezes você, que é o médico, que é o que tem o conhecimento maior ali na clínica, você precisa estar monitorando como que está sendo esses atendimentos. Porque você atendendo o paciente é uma coisa. Agora, você tendo um recepcionista, aí o recepcionista começa a ser o primeiro contato com o seu cliente. Como que o seu recepcionista está atendendo o seu paciente? Será que ele atende da mesma forma, com o mesmo carinho que você? E hoje, com a SMBot, por exemplo, você consegue monitorar as conversas ali do atendente em tempo real. Então, além de você saber o tempo que seu atendente leva para fazer o primeiro atendimento, você consegue monitorar. Hoje é muito comum nas estratégias de WhatsApp o script. Então, você como o médico, o expert, você vai dar um script que é validado, que você considera que é interessante. Mas se você não monitorar se a sua equipe está usando aquele script da maneira que deve ser usado, então, imagine se você dá um celular para o seu atendente e falar, ó, atende aí, ó. Ele vai levar o celular para casa dele, ou ele vai esquecer o celular ali, ou vai para o WhatsApp Web, aí ele está no WhatsApp Web, está numa tela no YouTube, lá assistindo um vídeo, e uma tela fazendo os atendimentos. E aí, como que você vai monitorar isso? Então, a estratégia do WhatsApp, esse atendimento humanizado, vai muito além de um simples automatizar. Não é simplesmente automatizar, mas é ter um atendimento humanizado. Pensar em toda a jornada do seu cliente. Então, hoje o WhatsApp ele consegue ajudar o médico, né, a clínica, na captação, na qualificação desses leads, para tirar os curiosos e levar para o atendimento aquele cliente que realmente faz sentido para você. Depois a gente vai pela questão do engajamento. Então, é isso como o Silveira falou, que o atendimento rápido, isso é fundamental. Depois a gente passa também pela questão do pós-venda e o sucesso do cliente, que é uma estratégia que está muito em alta, né? Que é a questão do sucesso do cliente. Ô, Delis, acho que a gente pode ir embora agora, porque o Paulo já falou tudo aí, O né? Paulo não deixou falar. um pouquinho pra gente. Ele acabou com o nosso trabalho, mas vamos lá, né? Mas olha que interessante, nessa linha de raciocínio, Paulo, nós implantamos, né, o script perfeito em uma clínica nossa no Rio de Janeiro, tá? Eu só não posso revelar qual é, por uma questão até ética. Mas numa clínica, nós temos diversas clínicas no Rio de Janeiro, e uma delas que nós implantamos no Rio. O interessante é que a gente fez um vídeo caseiro, tá? Um vídeo artesanal. A gerente filmando e mostrando, olá, tudo bem? Que bom que você procurou a Dr. Med e tal, não sei o quê. Seja muito bem-vinda. Enquanto a gente demora um pouquinho para te atender, porque nós estamos com todas as pessoas ocupadas, eu vou te mostrar minha clínica. E começou a mostrar consultórios. É um vídeo de dar 1 minuto no máximo. E o SMBot manda quando tem um pouco de espera para ser atendido. Olha que interessante. O movimento dessa clínica, o que eu ouvi deste empresário do Rio de Janeiro, que a última semana que teve de abril, que é a última semana do mês, foi uma das melhores semanas dos últimos tempos, considerando que a última semana do mês é terrível. Só que olha que interessante, porque o Paulo está falando sobre qualificar o time. Nós tivemos algumas pessoas que reclamaram. Aí ele me ligou. Ele disse, Silveira, eu quero cancelar, eu quero tirar esse script daqui, eu quero tirar o vídeo. E eu disse, mas a tua clínica melhorou demais. Demais. Está performando mais. Começou a atender mais rápido. Está te dando resultado. Qual é o critério que você está usando para tomar essa decisão? Ah, eu estou tomando essa decisão porque a minha telefonista disse que teve pessoas que reclamaram. Eu digo, tá bem. Primeiro, a gente tem que considerar que tem gente que reclama de tudo da vida. Segundo, nós temos que tomar uma decisão baseada em dados, não baseada em emoção, né? Porque eu posso acordar mal-humorado e tomar uma decisão na minha empresa, eu estou lascado, eu posso colocar tudo a perder. E aí eu perguntei para ele, quantas pessoas reclamaram do vídeo? Aí ele foi atrás. 5. Sabe de quantas? Não chega a 5%. Acho que deu umas 7. Olha aí. Não, deu umas 7.000 pessoas que a gente conseguiu interagir no WhatsApp. 5 pessoas reclamaram do vídeo, ele queria tirar porque uma atendente dele, desqualificada, contou uma história para ele que a maioria estava reclamando. E o que nos deu essa condição de ter essa métrica? É o que eu falo. O SMBot.
Se não, olha o gancho que eu quero deixar aqui para quem tem clínica. Então, nosso tema é acelerando clínicas. Não deixe a sua empresa, a sua clínica, seu consultório, sua clínica médica, estética, odontológica na mão de uma atendente desqualificada, pelo amor de Deus. Porque você vai tomar uma decisão baseada na emoção de uma pessoa que não entende do seu negócio. Ela entende do atendimento. E ele quase rompeu um script que alavancou a clínica dele. Então, tudo isso que o Paulo nos trouxe, eu acho que consegue fazer uma referência do que é fazer uma gestão com uma plataforma SMBot, que é uma plataforma que te dá uma pré-automatização, mas não substitui o atendimento humanizado. Eu acho que esse é o desfecho, né, Paulo? Que você trouxe aí para nós. Um detalhe bacana que a gente estava conversando hoje, Delis, falar para o Silveira e para quem está assistindo para a gente a questão da conversão. Porque muitas vezes conta a conversão lá no Facebook, mas na verdade não virou um paciente. Sim, na realidade, Silveira, eu sempre comento isso com o nosso time aqui, você viver sem dados, você toma a decisão às cegas, tá? Você é o cego no tiroteio. E na realidade, você se vender por dados errados, cara, você corta a sua cabeça em segundos. Essa é a diferença. Hoje, para você ser um bom gestor, o que você precisa? Você precisa de um bom sistema financeiro, um gerenciador financeiro. Você precisa de um gerenciador de seus atendimentos, ali da sua clínica, de receituário. Você precisa, no mínimo, uma planilha de Excel para que você tenha dados para tomar uma decisão. Agora, o que te traz retorno para a sua empresa? São os seus clientes. O que traz receita são os seus clientes. O porquê não gerenciar os seus atendimentos? Principalmente, Silveira, que tudo, quando a gente vem no digital, tudo é baseado em testes. A gente tem que tomar cuidado porque nós não vendemos para nós. A gente tem que entender a persona que a gente atende. Pô, Silveira criou um puta de um script bacana lá, tá alavancando a clínica. Perfeito. Mas se também não tivesse, você teria um gerenciador de atendimento que iria te apontar em qual parte da jornada você está perdendo o cliente e você começa a mudar e adaptar o seu sistema. Isso é importante. Você ter esses dados na sua mão é a sua tomada de decisão rápida. Percebe? A gente faz anúncios confiando no gerenciador de anúncio, nos dados que o anúncio nos dá. A gente faz um anúncio no Google, a gente tem um gerenciador de anúncio no Google. Então, você precisa ter um gerenciador de atendimento. E, principalmente, para analisar ali com KPI toda a jornada do seu cliente e aonde que está o ponto de alavancagem ou o gap da sua empresa. Baseado em dados, você consegue isso. E sem contar ainda, Silveira, que na realidade, você hoje a gente fala no principal canal de comunicação, que é o WhatsApp, tá? Mas a SMBot, ela integra o WhatsApp, Facebook, Telegram, site, e-mail e Google Chat numa única tela. Então, o que isso permite para você? Estar presente em todos os canais de comunicação. A gente tem, sim, o WhatsApp como principal canal de comunicação, mas temos muitos clientes que preferem chamar, às vezes, no Messenger, outros no Direct. E você imagina, essa mesma velocidade, esse mesmo script, esse mesmo funil que você criou, ele sendo aplicado em outros ambientes, tá? Isso é imprescindível. E principalmente se a clínica hoje, como nós falamos muito de digital, nós precisamos captar leads. Nós precisamos fazer anúncios. Nós precisamos investir na nossa vitrine, que é nosso Instagram. Nós precisamos investir em Google Ads. Só que existe várias possibilidades hoje. Vamos falar em Facebook Ads. Você consegue reduzir em até 70% o seu custo de aquisição por cliente só por estar disponível no WhatsApp, Facebook e no Telegram. Você deixar que o algoritmo decida por onde é mais barato que o cliente te chame. E para você ter tudo isso numa tela, é como se estivesse fazendo um atendimento no WhatsApp. Isso reduz o seu custo por aquisição de cliente. E agora você imagina, você tem dados do gerenciador de anúncios que te trouxe o cliente para cá, mas aí acabam os dados do anúncio. Aí você tem que entender, porque o papel do tráfego pago não é fazer a venda para você. O papel do tráfego pago é te trazer o lead mais qualificado para dentro do seu negócio.
E dali você tem um processo de atendimento que você precisa levar esse cara para uma conexão, ganhar uma atenção, se conectar a ele e converter esse cara como cliente. Porque a verdadeira conversão que a gente fala não é o cara que chamar no WhatsApp. É sim ele virar um paciente, ele sair de um prospecto para um paciente do seu negócio. Eu tenho um dado importante aqui. Nós temos uma clínica espalhada por esse Brasilzão aí, que eles estavam reclamando deles, que eles não estavam faturando muito. E aí nós implantamos a SMBot. Vou trazer um dado estatístico, um dado real. O que nós descobrimos, tá? O Diego aqui, que é da nossa agência de marketing, da Nova Lab, está aqui nos assistindo. E o Diego pode até comprovar isso para nós. Mas, enfim, essa clínica recebeu 1.500 leads, ou seja, 1.500 pessoas procurando um serviço de saúde na sua clínica. As atendentes dele converteram apenas 67 pessoas. Não chegou a 10%. Deveria ter convertido 150 pessoas. 10% ficaria feio. Uma clínica que se preze e tem uma equipe qualificada deles, ela fica numa média de 30% de conversão. A cada 100, 30 vai agendar alguma coisa. E essa clínica ficou com 6, 7%. Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui? A SMBot nos trouxe uma métrica, uma informação. O que aconteceu? Ele começou a qualificar, o time dele começou a qualificar as atendentes, começou a trabalhar. Melhorou ou não? É claro que melhora. Só que de nada adianta a gente colocar culpa porque eu não estou tendo paciente na minha clínica, a culpa no governo, a culpa na plataforma, a culpa no marketing, a culpa no Facebook, no Google Ads, sendo que é uma ingerência da própria liderança, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. E aí, depois disso, qual foi a segunda fase deles? Depois da gente implantar esse MBot, depois de a gente ter tudo certinho, começaram a reclamar da ferramenta. Daí nós fomos verificar, a Camila foi verificar o que estava acontecendo. Não estava configurado adequadamente, a pessoa não mergulhou para entender a solução. O que a SMBot entrega? Ela achou que a SMBot, além de entregar um processo automatizado, ela ia começar a fazer o raciocínio por ela, entendeu? E não é bem assim, né? Precisa de um humano para alimentar. E nessa linha de raciocínio, conta para nós aí, sobre as top 10 ferramentas aí, como que a gente pode implantar numa clínica, o que ela vai nos dar, o que a SMBot vai nos dar de informações. Silveira, deixa eu só pegar um ganchinho que você falou da conversão aí o Paulo vai enganchar nessa parte aí. O ano passado, 2022, foi feito um estudo com 1.400 empresas com departamento comercial. Tá? Levantou-se nesse resultado que estavam todos numa média de 21% de taxa de conversão. Só que daí chega a lei das medidas, das métricas, tá? Porque 20% de todas as pessoas que vêm te procurar, dependendo dos seus anúncios, da sua gestão de marketing, ela já vem com um nível de consciência mais elevado para comprar, para adquirir, para fazer o agendamento. Os outros 20% só estão ali, às vezes por uma curiosidade, não estão preparados para fazer um agendamento, eles estão ali só, às vezes, de curiosidade, querendo conhecer um pouquinho mais. Só que 60% é o miolo que traz a diferença no bolso do empresário. E a empresa que ela consegue vender acima de 20%, se ele vende até 20%, se ele converte até 20%, ele está sendo um mero tirador de pedido. Se ele converte acima, se você identifica com as suas métricas ali no seu dashboard que tem atendente convertendo acima de 21%, 22%, você pode ter certeza que ele está com estratégia, ele está com um processo de venda adaptado. Você entendeu? Porque é muito simples hoje, eu vejo as pessoas comentando muito, mas o lead vem desqualificado. É porque os atendentes hoje estão convencionados a atender somente aqueles 20%. Aquelas pessoas que já estão com nível de consciência e preparado para a conta. Tem cliente que chega e fala assim, pô, já me manda, onde eu assino? Marca a minha agenda, como que eu pago? É esse tipo de pessoa. Isso não existe. Você precisa de um processo validado, testado, metrificado em toda a jornada do seu cliente, porque o dinheiro está dentro daquele miolo de 60% que precisa ser trabalhado.
que você já pagou para ele estar lá. Sabe, Delis, que nesse gancho, pegando esse gancho, nós temos alguns conceitos na área de vendas e eu quero trazer dois elementos que são importantíssimos para a gente montar um racional junto com o que você trouxe para a mesa agora. Nós temos dois movimentos de venda e principalmente na área da saúde, vocês vão entender onde eu quero chegar. Nós temos um movimento que chama-se o ato de compra e o ato de venda. Tá? Então vamos lá. O que é o ato de compra na área da saúde? É quando o paciente liga pedindo já aquele tipo de serviço. Então, ou seja, você não está vendendo. Aquele paciente já foi condicionado e com a consciência bem clara do que ele queria. Agora, se você quer ser uma clínica de alta performance, você tem que estruturar um script para venda. Daí você começa a navegar no ato de venda. Que é o quê? Se o paciente procurou um procedimento X, a teu time tem que estar qualificado para vender o procedimento Y. Porque o X já foi vendido, a pessoa já te comprou aquele X. Então, o que a gente está falando? Tecnicamente, o mercado, se ele tem uma taxa de conversão de 20%, o time não está qualificado, não tem script de vendas. É simplesmente, como você falou, é tirador de pedido. Agora, se você quer ter, eu, por exemplo, Tadeu, na minha experiência, eu deixei uma clínica depois de 2 anos de gestão com 400 atendimentos por dia. Criou um processo. Por quê, Délis? Porque eu montei script. Eu montei script e eu fazia reunião 2 vezes por semana com o meu time para mostrar os números. Olha só, na época não tinha a estrutura digital que a gente tem hoje. Isso era 2010. Então, ou seja, eu dizia assim, olha, nós tivemos tantas ligações, nós tivemos tantas conversões, tantos agendamentos. A gente tem que entender onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos acertando. E o meu time começou a ter o senso de pertencimento. E eu comecei a gerar premiações para o meu time. Nós chegamos a 400 atendimentos por dia. E o que eu vejo no mercado atual? Eu vejo o pessoal querendo atalhos. Eu vejo o pessoal montando clínicas, seja ela médicas, as clínicas médicas, odontológicas ou estéticas, e abrindo uma clínica que nós denominamos dentro da nossa empresa como clínica da esperança deles. Eu vou abrir e vai lotar de paciente. E aí eu digo aqui ao vivo, né? O dia que alguém abrir uma clínica e não precisa trabalhar muito, e essa clínica lotar de pacientes, olha, eu acredito que eu tenho condições aí de abrir algumas clínicas por esse Brasil. Eu largo tudo na minha vida, eu só quero fazer isso. E eu quero cuidar do meu negócio das Bahamas, tá? Não sei vocês. Não é. Mas não é a realidade, não é isso. O mundo está disputado, o digital está muito presente. Você como profissional da saúde, você tem que estar presente nas redes sociais. Você tem que mostrar o seu serviço, você tem que mostrar o seu diferencial. A disputa por valor, ela está acabando. Se você conquista um paciente por valor, ele não vai ser um cliente fiel, porque ele está buscando preço. Agora, se você quer fidelizar o seu paciente, aí, minha gente, tem que entregar uma jornada de valor, né? Então, conta para nós, conta aí, Paulo, sobre os top 10 das ferramentas, como é que a SMBot pode ajudar com a empresa, Silveira, a gente brinca muito aqui com o nosso time comercial, e o Deli sempre fala, você é vendedor ou você é tirador de pedido? O que você é? Porque eu estou olhando aqui as mensagens e está aparecendo um tirador de pedido. Porque quebra de objeção aqui não houve nenhuma. Então, esse ponto é fundamental, né? E quando a gente vai falar para as estratégias de WhatsApp, então, pensando ali nas estratégias assim, de modo geral, tá? Independente se a pessoa usa SMBot ou não, mas ela usa o WhatsApp, ela tem que ter uma estratégia montada, principalmente com o médico, que tem toda a expertise no atendimento, e passada para o seu time. Então, vamos lá, estratégias de captação. Então, você tem que ter estratégias de captação. Seja usando os meios de anúncios, Facebook, Google, quais são essas estratégias de captação de clientes? Depois, você precisa ter estratégias de qualificação. Então, você precisa parar o seu time, ou você tirar ali um pouquinho do seu dia, que é muito corrido, mas tirar algum tempinho e pensar nas estratégias de qualificação. Hoje, seja no WhatsApp ou na SMBot, você tem a questão das etiquetas. Então, você consegue qualificar esses leads, essas pessoas que estão chegando. Qual é o nível de interesse? Nós brincamos aqui muito, nós temos aqui até em uma lousa desenhada toda a trajetória do cliente, e a gente entende que quando o cliente ele clicou num anúncio, ele foi lá no seu site e clicou no botãozinho para falar com você, ali já tem o interesse. Ali já tem o interesse. Então, a partir do momento que ele clicou e ele chamou você, mesmo que seja para falar um oi, a partir dali já está na sua responsabilidade fazer essa conversão.
Porque ele passou, como eu falei, por diversas opções, diversas clínicas. Se ele clicou ali e chamou você no Oi, já existe um interesse. Então vai muito de você não ser apenas um tirador de pedido, mas sim um vendedor. Entender as necessidades desse paciente e oferecer a melhor opção. Então já começa por ali, que são as estratégias de qualificação. Ô, Paulo, só pegar esse gancho aí. E outra coisa, né? Mas daí essa empresa, essa clínica, enfim, quem está prospectando o paciente, está pagando por essa pessoa que gerou esse interesse? Ela paga para uma plataforma, seja Google Ads, Facebook, tem um custo quando essa pessoa demonstra o interesse? Conta aí, porque eu acho que é exatamente. O Facebook, ele cobra por visualização. Então, ele vai entregar para o máximo de pessoas, vai cobrar pela quantidade de visualizações. O Google é totalmente diferente. O Google cobra por clique. Cada pessoa que entra numa página do Google e dá um clique ali no nome da sua empresa, se você fechar com ele ou não, você já pagou. Então, essas são as estratégias de captação. Então, quando você... E aí, Paulo, mas daí, Paulo, só para a gente formatar aqui um racional interessante. Então, você está me dizendo que se eu tenho uma clínica, eu estou investindo no Face Ads, estou investindo no Google Ads. Aí aquela pessoa demonstrou interesse no meu serviço. Aí, quando ela clica, ela vai cair numa plataforma que eu recomendo, a SMBot, né, que para mim é a melhor do Brasil, pesquisei todas, e inclusive está homologada na minha rede nacional de franquias. Aí ela clica na plataforma. Aí o SMBot, que foi construído com muito suor, né, Delis? Ele pega esse paciente e traz para uma jornada de conexão com a sua atendente. E aí a sua atendente está no Facebook dela, porque ela não está qualificada. E aí, Paulo, será que essa clínica vai ser uma clínica de alta performance se ela não tiver um script bem desenhado e uma automatização bem boa? Só para fazer uma provocação, que tem gente assistindo aqui. Eu precisei mandar um recado. Não, você está dando esse recado. Imagina essa clínica que você deu o exemplo que converteram menos de 10%. Imagine se esses outros leads que entraram foram pelo Google. Todos esses que entraram, ele pagou. Ele só não converteu, mas pagou. Então, ele já está com saldo negativo. Mas esse tipo de clínica, Paulo, eles não estão aqui assistindo para aprender. Eles estão sonhando que a coisa vai andar. Então, a gente passa por um princípio aqui, cara, que não existe clicador oficial. Não existe uma profissão consumidor de anúncio, tá? Se o cara, ele foi lá, ele te chamou no WhatsApp, ele tem uma fase para poder até desistir. Ele vê seu anúncio, vamos pensar numa rede social, ele clica no saber mais, ele é direcionado para uma página de venda ou diretamente para o WhatsApp. Aí ele tem que clicar no mais um botãozinho lá para enviar. Ele vai cair dentro do seu processo de atendimento. Mas aí, cabe aquelas pessoas que ficam, às vezes, despreparadas e não criam uma conexão com o seu cliente. Pô, tô com dor de cabeça. Gostaria de saber se tem atendimento hoje. Hoje não. Como hoje acontece, Delis? Meu Deus do céu. Não. Sabe, tipo, fecha. Ela não entende, pelo menos, o conceito de uma pergunta aberta, de uma pergunta fechada. Sabe? O que é uma pergunta aberta? O que é uma pergunta fechada? A pergunta fechada é tudo que acaba com o relacionamento. É aquilo que a pessoa só pode responder com sim ou não. Agora, se você faz uma pergunta aberta, a pessoa pode responder com tudo menos sim e não. Então, você consegue criar um processo de conexão, uma conversa com o seu paciente. Saber atender. Você imagina, Silveira, vou pensar aqui na Dr. Med, que atende com a SMBot. Eu ligo lá hoje, na sua clínica, eu estou com dor. Chego lá e quero marcar uma consulta para aquele dia. Tá? Eu quero marcar uma consulta para aquele dia, mas infelizmente, por sistema operacional, você não tem para aquele dia, tá? Infelizmente, você não tem. Agora, se você tem uma atendente totalmente preparada, infelizmente, você não tem ali, tá? Você não tem, vou ver o que eu consigo fazer por você e tal, mas vamos lá, que fosse impossível arrumar uma vaga para ela naquele momento. Se aquela atendente for lá, pega o atendimento desse atendente e amanhã, quando vagar, ela sabe que ela tem vaga para amanhã às 8 horas da manhã. Então ela pega aquele mesmo atendimento que está na cabeça dela, está quente, e ela cria uma mensagem automática e fala assim: fala fulano de tal,
como que tá aí? Já passou aquela sua dor de cabeça? Olha, eu cutuquei até agora aqui, consegui um horário para você. Sabe, tipo, ela se importou, ela criou uma conexão, mas ela não precisou fazer isso. Ela cadastrou essa mensagem automática e permitiu que isso seja enviado automaticamente amanhã. Você entendeu? Então, por mais que aquele cliente, aquele paciente não conseguiu nenhuma outra clínica, você vai ser a única que se preocupou com ele. No dia seguinte, você quer saber como ele está, se a dor de cabeça passou. Não, mas minha dor de cabeça passou. Mas você tratou a causa, porque eu tenho um especialista aqui preparado para preparar a causa da sua dor de cabeça, para que isso não ocorra mais. Pô, aquela pessoa lembrou de mim, ela criou uma conexão. Pô, mas nem se eu tiver com dor, eu vou lá. É o ato de venda, né? É o ato de venda, mas daí, Delis, o que eu acho que... Bom, primeiro, assim, muito obrigado pela live. Eu acho que a gente está conseguindo trazer elementos aí para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir futuramente, né? Interessantíssimos. Mas o que eu mais vejo, Delis, por aí, eu ando demais por esse Brasil e frequento diversos estabelecimentos da saúde, o que eu mais vejo são os gestores e as lideranças contratando pessoas e jogando as pessoas no setor para trabalhar sem qualificar e sem explicar como funciona um ato de venda. O digital, ele veio para ficar e não tem como retroceder, gente. Se você tem uma clínica médica, odontológica, estética, você tem que entender que se você não qualificar o teu time para vender os teus serviços, você está perdendo para o vizinho do lado. E o que dele está falando é, a SMBot, ela tem uma condição de fazer um trabalho automatizado que não substitui o atendimento humano, mas ajuda demais em um script padrão, ou seja, seguir processos, que nada mais era da saúde, a gente está tratando de processos de pessoas. Então é isso que a gente está falando, né, Delis? Mas, Delis, sabe o que eu quero ouvir um pouquinho? Você me deu uma aula sobre Face Ads, e o Paulo deve ser um cara que entende demais. Eu vou soltar essa bomba aqui na nossa live. Conta um pouquinho para nós aí, como é a estrutura de um Face Ads, quais são as artimanhas para a gente conseguir prospectar leads, para a gente se posicionar, embora seja um desafio diário. Silveira, o Facebook Ads, ela é uma plataforma de anúncios online que ela tem como posicionamento Facebook, Instagram, audiência network, tem outras, mas tudo se passa pelo Facebook Ads, um grupo Meta, tá? Que isso é gerado pelo gerenciador de anúncio. É uma plataforma que as pessoas não entram para comprar, então a estratégia é muito diferente da do Google Ads. Google Ads, você vai na rede de pesquisa, que o Paulo é perito em Google Ads, tá? Você vai lá na rede de pesquisa e cria, pô, tô com dor de cabeça, quero uma clínica perto de tal lugar. Você já vai um pouco mais interessado e no seu nicho de negócio, eu acredito que é a melhor ferramenta para lhe trazer captação de lead, tá? É a melhor ferramenta. Só que o Facebook Ads, cara, é a menina dos meus olhos, eu sou apaixonado por isso, tá? Ela cria o brand da sua marca. Ela cria a conexão da sua marca. Ela traz a empresa mais próxima do cliente, baseado na estratégia que ele tem. Vou dar um exemplo para você. É muito mais fácil você converter, você vender, você atender para uma pessoa que já te viu do que para uma que nunca te viu. E o Facebook Ads, ele te traz essa capacidade de trazer, imagina, a clínica médica, ela tem uma peculiaridade, ela é mais elitizada. Os médicos não são blogueiros, os médicos não gostam de ficar se posicionando nas redes sociais. Então, aqueles que fazem saem muito mais na frente. Por quê? Porque o paciente se conecta com a realidade dele. Tá? Imagina agora, você tem aí, Silveira, tô lá, cheguei lá, eu tenho o Paulo lá, que é brabo no Google Ads, criou uma campanha absurda ali, e essa pessoa chegou ali e ela te chamou. Ela te chamou, ou ela visitou o seu site, já não chamou mais, ou ela, sabe, você tem várias visitas ali dentro do seu site, mas não literalmente todas elas chamaram você. Só que essa pessoa, na hora que ela sai lá daquele interesse dela, ela entra no Instagram. E logo em seguida aparece um remarque seu, trazendo aquela conexão junto com o paciente, a responsabilidade que a sua clínica tem, aquele conteúdo educacional que você vai passar para os seus
para os seus pacientes um conteúdo de valor gratuitamente, implicitamente, sabe? Aí você começa a fazer o quê? Criar uma relação com o seu cliente. Pode ser que esse cliente nada mais é, na próxima dor de cabeça dele, ele que tiver que pesquisar no Google, por causa desse todo esse cerco que você fez com ele nas redes sociais, ele não vai pesquisar clínica médica, ele vai precisar doctor de tal área. Porque ele criou uma conexão com a marca. E o mais interessante, né? E aí eu quero ouvir o Paulo agora, mas o mais interessante é que o SMBot, ele está integrado, ele consegue fazer essa jornada e fazer essa conexão com o paciente, porque se tiver uma landing page, se tiver uma estrutura no qual o WhatsApp esteja integrado, o SMBot faz essa triagem e leva o paciente diretamente para a linha de comunicação com a sua atendente, correto? O WhatsApp. Exato. É um pré-venda. Fala, Paulo, fala para nós que ele está se coçando ali, deles. Ele tá com o WhatsApp, ô, Silveira, ele é muito democrático, né? Todas as classes utilizam o WhatsApp. Classe A, B, C, D, todos utilizam. Mas nem todas as classes é seu cliente ideal. Então, imagine que você tem uma clínica que atenda a sua classe A. Você tem uma clínica que atenda a sua classe E, por exemplo. Quando um cliente, né, quando um lead ele entra na SMBot, é feito um registro desse telefone. Você pode questionar o e-mail, por exemplo, dessa pessoa logo ali no primeiro contato. Todas essas informações elas ficam armazenadas na sua plataforma. Essas informações são suas. Então, imagine que você tenha lá, por exemplo, 1000 clientes que você fez o atendimento, foi um sucesso, deu tudo certo. Esses registros você tem dentro da plataforma. Hoje, utilizando a SMBot junto com, por exemplo, um Facebook Ads, você consegue gerar um relatório de todos esses atendimentos que foram bem-sucedidos, você sobe essas informações para o Facebook e fala para o Facebook, olha, eu tive esses 1000 atendimentos aqui que para mim foram excelentes. Busca para mim, com a sua inteligência, 1 milhão de pessoas iguais a essas 1000 que eu estou te entregando. Essa é a inteligência que o Facebook e a SMBot conseguem te entregar. Porque aí o que acontece? Você não perde tempo, muitas vezes, atendendo um cliente que não é o seu cliente ideal. Quando você utiliza todas essas informações, você vai rodar uma campanha e vai falar para o Facebook, olha, eu quero um cliente que tenha esse interesse, que usa esse aparelho de telefone, que ele more nessa região, que ele tenha um ensino superior, que ele tenha essa idade. Isso tudo a SMBot vai te entregar, você conecta na plataforma, seja no Facebook ou no Google, e fala para eles, me busque pessoas iguais a essa. E aí as suas campanhas de conversão realmente vão ser campanhas de conversão, não vai ser campanhas de jogar dinheiro fora. Porque a inteligência vai te trazer um cliente que realmente faz sentido para o seu negócio. E aí, como você tem uma clínica que atende, por exemplo, A, você vai trazer clientes A. Você tem uma clínica que atende E, você vai trazer clientes que atendem E. Isso utilizando a inteligência do Facebook a seu favor. Então, mas para isso você precisa ter uma plataforma, como vocês já falaram, que vai te entregar essas métricas. Então, todos esses clientes que chegaram, quais que converteram, quais que tiveram sucesso? Aí você vai pegar todos os que tiverem sucesso e vai fazer uma campanha de um público semelhante. Então, você vai usar a inteligência do Facebook a seu favor. E aí, quanto mais você investe, quanto mais o seu pixel do Facebook vai ficando inteligente, mais ele vai trazendo pessoas que são exatamente o que você precisa. E aí você começa a focar naquilo que realmente é importante, que é o atendimento do seu cliente. É trazer o sucesso para ele. Porque as redes sociais, o seu WhatsApp, vai estar trazendo a todo momento o cliente ideal. E aí o médico realmente ele se preocupa em fazer com aquilo que ele ama, que é cuidar das pessoas e mudar a vida das pessoas. Porque ele vai estar atendendo pessoas que é exatamente quem ele gostaria de atender. E tudo isso de uma forma automática. E conforme mais você usa, mais ele fica inteligente e maior é o seu resultado. Mas, Paulo, tem um detalhe, né, que a gente pode dar um passo para trás aí, que é o quê? Tudo bem, tem a SMBot que faz tudo isso, só que para uma plataforma do Facebook que te dá um público semelhante, a gente tem que partir de um princípio, né? De que qualquer tipo de plataforma ela precisa de um humano fazendo configurações. Ela não é uma estrutura de inteligência artificial que ela lê pensamentos e ela se configura, se auto-se configura, né? Então, ou seja,
O gestor da clínica, o gerente, a atendente, ela tem que entender minimamente do que ela está fazendo para criar esse público e ter esses dados para poder o Facebook te dar o público semelhante. Fora isso, não vai funcionar, gente. Não adianta reclamar de política, não adianta reclamar de economia, não adianta de reclamar do marketing, não adianta reclamar de nada. A gente precisa de dados e métricas para daí fazer as ferramentas, todas as soluções disponíveis no mercado trabalhar a nosso favor. E é isso que eu venho lutando muito nas minhas franquias, nos meus negócios, que é o quê? Gente, peguem o SMBot, façam as configurações. Se tiver dúvida, liga para lá. Mas façam o que tem que ser feito, porque esta solução vai te dar dados para você dar continuidade. Não, fora isso, não tem como, né? São Vamos mais fazer 700 recursos, cara. Vai lá. É impossível você querer aprender isso de uma forma rápida, em 48 horas, em 24 horas. Não, você tem que querer aprender algo diferente. Você vai sair daquele comodismo que você estava, naquela conveniência que você estava atendendo no WhatsApp Web, sem nenhum tipo de parâmetro, para aprender uma plataforma que vai te trazer mais de 700 recursos. Então, você tem que procurar aprender um pouquinho mais sobre ela. Os aplicativos de mensagem, ô Silveira, embora eles sejam mais usados porque as pessoas não ligam, ele tem uma peculiaridade, tá? Porque normalmente, aquele paciente ou lead que te manda uma mensagem, ele fica com o celular aberto na mão dele, esperando a resposta. Se você demora para dar a resposta para ele, ele fecha o celular, procura outro e você já não é mais a prioridade dele. Porque nós vivemos num mundo hoje, Silveira, que o acesso à informação está muito rápido. Então, quando eu vou pesquisar ali, Dr. Med São Paulo, vai aparecer Dr. Med, mas também tem outras clínicas médicas que estão aparecendo ali também, como primeira, segunda, terceira, quarta opção. A gente fez um evento esses dias atrás de barbearia, tá? Eu e o Paulo. Teve um palestrante ali que ele abordou algo muito bacana. Eu tenho uma barbearia, vamos levar isso para a clínica. Eu tenho uma rua, tenho 10 clínicas, a minha clínica última. O que leva o paciente a passar pelas 9 e parar na minha? Se ele tem 9 opções no meio do caminho, aí é você entender esse processo. Eu atendo rápido. O que você fez foi magnífico no seu fluxo de atendimento. Por quê? Porque nós usamos uma estrutura para tudo que nós fazemos aqui, que chama AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Você ganhou a atenção do cliente por quê? Porque ele já te chamou. Ou seja, ele está com atenção. Mas você tem a sua limitação humana. E o que você fez? Você criou um fluxo para manter ele no interesse. Aí você jogou um vídeo para manter ele no interesse e possivelmente gerar um desejo para que seu atendente, com o resto do fluxo que você preparou, leve ele para ação, para conversão, para o agendamento. E a gente tem que entender também, ô Silveira, que as pessoas elas não conseguem entender a diferença de uma objeção para uma rejeição. Tá? Tá caro, é objeção. Hoje eu não quero. Hoje transformou isso numa objeção. Se ela falasse, não quero essa merda, cara, isso é uma rejeição. O resto é tudo objeção. Por quê? Se ela não quer hoje, ela pode querer amanhã. Se você continuar no seu processo de atendimento, seu processo de conexão com ela, vamos dar um... Pô, você taguear, colocar uma etiqueta de todos os seus pacientes com a dor que você identificou dele, ou quais são as necessidades dele. Vamos lá, você trabalha com uma clínica estética. Vou dar um exemplo para você. Eu coloco uma tag lá, fiz um Botox. Quanto que dura um Botox? De 3 a 6 meses. Então, beleza. Eu vou criar uma média de tudo isso. A paciente fez um Botox, eu boto uma tag de Botox e já cria uma mensagem convidando ela para o próximo Botox daqui 4 meses. Só que eu faço isso já desde o primeiro dia, deixo agendado. Para daqui 4 meses, o sistema enviar essa mensagem de forma automática e abrir um pop-up no meio da minha tela de atendente, avisando. Lembra aquela mensagem lá? Eu acabei de enviar. Você quer dar continuidade aqui? A SMBot faz isso. O Paulo criou uma estratégia, Silveira, não te cortando um pouquinho, que não tem nada a ver com isso,
Mas o Não. Paulo criou essa estratégia de atendimento para uma das nossas clientes aqui, que era uma confeitaria, cara. Ele dobrou o faturamento dela, que ela começou pequenininha, só que ele dobrou isso a longo prazo. Por quê? Ela vendia kits de festa de aniversário. Então, o que ele fez? Hoje eu ia lá e comprava um bolo de chocolate, ela colocava lá tudo no campo de segmentação dela, o bolo que ele comprou, tal. Ela entregou o bolo, esse cara faz aniversário dia 30 de março. Dia 1º de março do ano que vem, ela já deixou programado um áudio para esse cara. Fala, fulano de tal, lembra daquele bolinho do ano passado de mousse que você comprou comigo? Eu lembrei que já chegamos no mês do seu aniversário. Eu vou te dar 20% se você comprar ele, ou eu vou te dar um pacotinho de mais 100 brigadeiro. Cara, você lembrou do aniversário dessa pessoa sem fazer força no ano que vem, cara. Você está entendendo o poder do fluxo? Eu espero que o Diego, eu espero que a Marla, eu espero que a Malu estejam nos assistindo, cara, porque foi uma aula agora de manter um pós-venda, que esse é um dos últimos temas que eu quero terminar e abordar com vocês, até para a gente não se alongar demais aqui. Como fidelizar, né? Como trabalhar esse pós-venda. Então, você já iniciou. Então, como que a gente fideliza? Délis e Paulo, como é que a gente faz um trabalho do pós-venda? A gente já passou pelo desafio de tentar vender, mas agora é o seguinte, eu tenho um volume. Vamos lá. Vou trazer... Ah, Marla tá aí. Ó. Isso aí, Marla. Agora vamos trazer um outro dado, tá? Nós pegamos a plataforma para fazer um trabalho de uma franquia, essa franquia no Rio de Janeiro, Délis. Ele tinha mais de 15 mil pessoas na base dele. Adivinha? Não tinha 5 mil com o telefone. Não tinha 5 mil no telefone. Não deu 30%. E aí bateu uma tristeza. Eu disse, não, eu tenho a solução. Eu disse, qual é? Quanto tempo vocês estão com a SMBot? A gente está há tanto tempo com a SMBot. Nós tínhamos 4.700 no sistema e tinha mais de 5 mil no SMBot deles. O SMBot salvou. E a gente começou a fazer campanha ativa para fidelizar, para chamar, para trazer novamente. Conta para mim qual é a visão de vocês aí na parte de fidelização, como que a SMBot pode ajudar, como que a SMBot pode trazer, além desse teu case aí da confeitaria, como é que a gente pode explicar para os que estão nos assistindo? Ele falou da questão da confeitaria, você fala assim, não, vou agendar aqui para o próximo ano, né? Parece uma coisa assim muito distante, né? Mas todo dia tem alguém fazendo aniversário. Então imagina você fazendo isso repetitivo, vai chegar uma época que todo dia você vai estar mandando mensagem para um cliente totalmente potencial que está realmente precisando do seu serviço. Então, quanto mais você demora para começar esse processo, mais vai demorar seu resultado. Então, se você começa a fazer isso hoje, vai chegar uma época que isso daqui vai chegar no nível que todo dia os seus atendentes vai estar mandando uma mensagem para um cliente que realmente está precisando do seu serviço naquele momento. E essas são as informações que a SMBot consegue te ajudar. A questão das etiquetas, você unir as etiquetas que são marcando a data ou o serviço específico, junto com as mensagens programadas, aí você fechou o ciclo. E você na plataforma, ela tem duas mensagens que são importantes. Ela tem a mensagem programada, que é a mensagem que vai para o seu cliente, e ela tem o retorno, que é, no caso, a mensagem que vai chegar para o seu atendente. Então, o seu cliente vai ser avisado, mas o seu atendente também vai ser avisado que uma mensagem foi enviada para o seu cliente. Então, os dois lados vão estar cientes de que aquele é o momento exato, é o dia, é o horário perfeito para você entrar em contato com aquele cliente e oferecer um serviço. Você tendo esse registro, como o Délis falou, a gente tem os campos ali que você consegue colocar informações do cliente. Você vai fazer o primeiro serviço, vai colocar todas as informações. Mas depois o médico, ele consegue olhar ali naquele campo de informações, qual é o próximo serviço que eu tenho aqui que eu posso oferecer para esse cliente? Ou hoje o seu paciente ele chegou aqui, você tem 3, 4, 5 serviços. Mas e se amanhã entra um serviço novo, ou você fecha uma parceria com outro médico que estão ali no mesmo consultório? Você já tem uma lista de potenciais clientes que você pode oferecer esse novo serviço. Então, todas essas informações são relevantes. Algo que a gente gosta muito de usar aqui, principalmente na SMBot, é a questão do sucesso do cliente.
Então, depois que você fez um atendimento, você consegue, depois de um prazo, enviar uma mensagem para esse cliente, primeiramente agradecendo ele e talvez mandando uma pesquisa de satisfação. Como que foi seu atendimento? Como que foi a recepcionista? Como que está o procedimento? E tudo isso daí vai retornar para você e você vai ver nos pontos. Olha, eu preciso melhorar aqui, eu preciso ser mais rápido, eu preciso ter um novo serviço. Muitas vezes você tendo essas informações, por exemplo, você vai fazer uma campanha de Facebook, como o Silveira falou, e você não tem um especialista ali criando as campanhas. Vai chegar uma hora que vai começar a vir um monte de lead desqualificado, que não está preparado para consumir o seu serviço. O que acontece? Você tendo essas informações, você vai conseguir pontuar. Estou errando aqui. As minhas campanhas do Facebook estão trazendo um cliente que não é ideal para mim. Então, você tendo essas informações, você consegue trabalhar isso. Então, a questão da pós-venda é sempre, como o Delis falou muito bem, lembrar o seu cliente para que ele possa retornar. E muitas vezes você faz um atendimento com um serviço, mas depois de um período você começa a oferecer outros serviços. E além de ter o aumento dos atendimentos, você aumenta o ticket médio do cliente. Porque o cliente que consumia um serviço, daqui a um tempo ele pode estar consumindo 2, 3, mas você sempre fazendo essa oferta em momentos específicos. Não é no primeiro atendimento que você vai, eu tenho 10 serviços para... Não, você vai fazer primeiro o que ele quer, o que ele precisa. Mas depois, olha, eu fiz aquele serviço, mas eu tenho mais um aqui que talvez possa te ajudar. Tudo isso com momento estratégico e com a SMBot você tem todas essas informações, você consegue fazer isso no momento certo. Ô Silveira, existe uma premissa que o tráfego pago ele te traz cliente e o CRM te traz lucro. Por que o CRM te traz lucro? Porque ele foi uma ferramenta criada para organizar as fases do seu cliente. Tá? O que acontece? A SMBot, você consegue criar um mini CRM pelas etiquetas e você fala com o cliente direto com a ficha cadastral dele. Só que trabalhar dentro do WhatsApp, a gente tem algumas peculiaridades. Por quê? Porque, como você falou, eu extraí 4.000 contatos de lá. Mas como que eu faço para falar com esses 4.000 contatos? A SMBot, ela não faz envio de mensagem em massa. Por quê? Porque o objetivo da SMBot é blindar o seu número principal. É fazer com que você... perder seu WhatsApp hoje é perder sua habilitação no meio de uma blitz. Tá? Então, pensando nisso, o que nós fizemos? Nós criamos a SMZap. A SMZap, ela é uma plataforma de comunicação em massa. E também desenvolvemos uma técnica chamada WhatsApp blindado. Por quê? Porque lá você consegue pegar todos os contatos, porque 100% dos contatos que entrarem com você na SMBot, eles são cadastrados automaticamente. Você extrai um Excel, se você quiser, você filtra pela etiqueta, ou seja, pela etapa que esse cliente está no atendimento. Você extrai essa etapa, cria a mesma etiqueta na SMZap, sobe esse atendimento, pega um número descartável qualquer, que você vai gastar 10, 15 reais aqui, dispara para 1.000, 2.000 clientes e coloca um botãozinho de ação, um exemplo, falar com o atendente, onde a pessoa clica e retorna para o seu menu do WhatsApp. Você entendeu? Então você cria essa conexão ainda. Que maravilha, gente! Que aula, hein? Que aula, que aula. Ainda bem que essa live vai ficar salva e a gente vai disponibilizar ela aí, compartilhar para o pessoal assistir. Para a gente não se estender demais aqui, senão também começa a se tornar cansativo. Eu gostaria de agradecer de coração. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. A gente vai ter oportunidade para se conhecer. O Delis vai fazer um pastelão. Vai na hora. Então, o Paulo é vegano. É isso aí. Delis, é isso aí. Querido, muito obrigado por essa live aqui. Eu acho que foi uma live de valor. Acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem aqui. Como eu disse no início, a gente tem tanto conteúdo gratuito hoje. O que está faltando são pessoas interessadas para assistir os conteúdos gratuitos e conteúdos de valor. E eu tenho certeza que nós entregamos um conteúdo maravilhoso aqui. Quem assistir, pelo menos, vai fazer uma certa reflexão para ver como está o seu negócio e pode melhorar bastante. Então, eu recomendo. Nós da Dr. Med, rede Dr. Med, uma rede nacional de clínicas médicas, nós utilizamos SMBot e nós recomendamos SMBot. Então, tá aí o pessoal que manda muito bem no negócio,
Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu estou com fome, e com fome eu começo a não conseguir mais raciocinar. Então, eu preciso comer. E aí, deixo para vocês fazerem a despedida de vocês aí. Primeiramente, mais uma vez, quero te parabenizar, porque, pô, você está trazendo um conteúdo absurdo, direto, toda semana aí nas suas lives. Eu estou acompanhando todas, estou presente em todas que eu posto aí. Eu acho que eu não perdi uma só até hoje, viu? E ainda fiquei triste porque eu não sabia que dia que era. E você trazer isso tem que ser valorizado, cara. As pessoas elas têm que entender essa ideia, esse objetivo que você não está cobrando por nada. Pelo contrário, você está mudando a vida das pessoas, trazendo um conteúdo relevante de valor aqui. E eu quero agradecer por esse convite. Espero que a gente possa, que eu, Déris, possa ter contribuído com algo. Quero agradecer de novo por essa junção maravilhosa, essa parceria entre Dr. Med e SMBot, que graças a Deus é um início só de sucesso. E a gente vai estar sempre caminhando junto para dentro de todo sucesso. E me coloco à disposição para todos que quiserem aí bater um papo, entender um processo um pouquinho mais. Estou aqui à disposição e agradeço muito você e a todos que estão assistindo aí também, meu amigo. Muito obrigado, Silvério, pela oportunidade. Espero ter contribuído também. Lembrando que nós temos aqui o nosso podcast, né, o SMcast. O Silveira já é o próximo aí convidado, o Délis está correndo atrás. Eu estou até aqui, ó, na mesa do nosso podcast aqui, ó. Estou aqui na mesinha para vir aqui participar. E parabéns por esse projeto. Eu acredito que você está levando informações relevantes. Eu assisti os episódios anteriores, só a galerinha de peso mesmo, levando informação que a pessoa pode assistir e já assistindo, colocando em prática ali. Eu vi alguns que você já assiste e já coloca em prática ali na hora. Então, é bacana demais esse seu projeto, adorei participar. Espero ter contribuído aí com a galera e estamos aí à disposição. Lembrando que as pessoas que utilizam a Dr. Med e tem essa parceria com a SMBot, o nosso suporte ele é em chamada de vídeo, né? Ele é ao vivo. Então, a gente consegue ajudar essas pessoas que têm a Dr. Med, né? Para utilizar a plataforma da melhor forma possível. Então, muito obrigado, tamo junto. Ô, Délis, vamos pensar sobre um evento aqui em São Paulo, nacional, para quem tem clínicas, e vamos fazer um trabalho de um dia só falando aí do digital e como automatizar com esse bot. Acho que a gente já está aceito e confirmado. Muita gente que me procura no Instagram, que quer aprender, quer saber como faz gestão, como performar. Então, acho que a gente pode fazer um evento bem interessante para a área da saúde como um todo aqui em São Paulo. Tá? Então, a gente deixa essa pulga aí, desse ponto de interrogação, para a gente pensar como Fechado, é que a gente vai amigo. fazer isso aí. Maravilha? Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado para quem nos acompanhou aí. Valeu, abração. Obrigado. Boa noite.